e entender que a gente segue o mesmo caminho. Tamo junto nessa. Vamos lá, vamos conversar. Perfeito, bora lá. Então, a primeira coisa que eu queria que você abordasse, Paulo, é essa questão da metafísica, né? Se a gente, vamos começar pela parte da matéria ali, né? Quando a gente fala da depressão, né? Muitas vezes a gente pensa só naquela tristeza, só no vazio, mas tem uma parte ali que permeia isso, do medo e da questão fisiológica mesmo, né? Então eu queria que você Sim. abordasse um pouquinho esse ponto aí da depressão. Então, bom, vamos falando primeiro então da questão da matéria, né? De fato, Sim, acho que a primeira grande questão que a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender, né, que é quando a gente está falando de perspectivas metafísicas para a compreensão da depressão, é muito mais para entender que a gente não pode fazer uma leitura, né, da pessoa humana em especial, mas de nenhum dado da realidade, sem que a gente, em alguma medida, atravesse o nosso olhar para além, né, do que se manifesta mais evidentemente, né? Então, falar de uma perspectiva metafísica, né, da depressão, tratando de temas como matéria, forma e ser, certamente, né, não estamos aqui fazendo um tratado nem médico, nem psicológico, mas a gente está vendo perfeito. a coisa de um outro horizonte, né? A gente olha a partir de um olhar a partir de cima, né? A gente concebe a coisa. Então, quando a gente fala de uma depressão da matéria, a gente está falando, na verdade, dessa incapacidade da gente se mover, dessa coisa. É como se a gente. Porque o que é a matéria? Né? Acho que já começamos falando disso. A matéria é todo o princípio determinável. É Perfeito. tudo aquilo que eu tenho uma massa que eu posso moldar, né? Segundo uma determinada forma que eu quero oferecer para ela, né? Não é tudo aquilo que pode ser determinável, né? Se a gente concebe a pessoa humana na perspectiva da sua materialidade, né? O corpo, né? Como retrato da matéria, digamos assim, falar de uma depressão da matéria é falar de uma depressão em que essa matéria ela parece que perde a capacidade de ser determinada, né? Então ela meio que se derrete, né? Ela meio que Sim. não consegue ganhar né? Não consegue se manifestar, né? Ela fica totalmente indeterminada, né? Então tem que ver com essa falta de força, essa falta de energia, com ai, eu não faço, eu não consigo sair da cama, ai, aquela coisa né? De uma eu não consigo pensar numa outra expressão melhor do que essa, uma falta de energia, né? Se a gente pudesse Sim. existencializar a coisa, é essa mesma coisa de assim, putz, eu não consigo fazer nada, né? Não, É não, não aquele. sai do lugar. Travou, não te ouvi o finalzinho ali. Não consigo Eu fazer disse, é nada. como se não saísse do lugar. É a falta daquele drive, né? E eu Isso, vou até exato. puxar esse gancho aqui teu. Era uma coisa que eu ia falar um pouco mais na frente, mas aqui as coisas vão surgindo e a gente vai aproveitar os ganchos, né? Até onde, né? Pensando sobre esse aspecto, né? Nessa ótica da questão da falta de energia, aquela falta de drive, até onde seria ideal a pessoa esperar uma procura, né? Um auxílio médico, um auxílio profissional naquele aspecto médico, por assim dizer, psicológico, enfim, né? Um auxílio nessa falta de Profissional. energia, um auxílio nessa falta de drive, ou até onde ela vai falar, não, peraí, acho que é normal. Como uma pessoa pode identificar esse limiar? Porque é muito sutil essa parte, né? Qual que é uma perspectiva que você tem disso? Então, eu diria para você, né, que eu vou me arriscar a falar uma coisa que talvez eu possa estar errado, mas eu tenho a impressão Aqui é um que bate-papo, tranquilo. eu tenho a impressão que quando a gente fala da depressão no nível da matéria e no nível da forma, eu diria para você que necessariamente a gente precisa de um apoio de um profissional, tá? Sim, Porque em ambas as situações estão envolvidas questões que normalmente a própria pessoa, ela não tem um controle, ela não tem um controle sobre, né, o elemento causal, né? Porque, quer sim. dizer, e aí eu vou dar um salto aqui meio mortal.
gente lida, então vou sair um pouco dos temas matéria, forma, tá? Para entrar no outro conceito. Que pode ajudar um pouquinho. um pouco que eu tô... Travou um pouquinho. Volta ali no salto mortal. Eu estou dizendo que eu vou dar um salto mortal, que eu vou sair dos conceitos matéria, forma e ser, e vou entrar num outro que ajuda. Depois a gente consegue fazer paralelos entre os três aqui. Né? Paralelos não são sinonímias, mas são paralelos que ajudam a gente a entender algumas questões. Quando a gente está falando de matéria, é como se a gente estivesse concebendo aquilo que o Viktor Frankl chamaria de dimensão biológica. Quando a gente está falando de forma, eu posso, né, dizer, conceber como aquilo que corresponderia ao que o Viktor Frankl chama de dimensão psicológica. Ambas essas dimensões, elas obedecem a leis de causalidade. Elas obedecem a leis da natureza. Então, há envolvidas, né, nessas dimensões, né, relações muito próximas entre elementos que normalmente a gente não tem um controle sobre elas. Mas elas obedecem de fato à lei da natureza. Então está me faltando um determinado neurotransmissor. Eu estou vivendo uma experiência afetiva que na verdade é causada por um sofrimento passado, quer dizer, que eu não tenho acesso a ele. Então eu preciso me valer de recursos que normalmente por minha própria conta eu não os domino, né? Então é preciso a intervenção de um profissional. Então eu diria que nesses dois níveis, no nível da matéria, no nível da forma, depois a gente pode falar um pouco mais da forma, estou avançando, mas acho que a gente precisa da intervenção de um profissional. Essa é a minha impressão, tá? Perfeito. Enquanto que num outro nível, aí a gente fala mais para frente, eu acho que ali tem uma outra questão envolvida que a gente pode sim, né, se valer de outros elementos. Sim, sim. Então, para fechar aqui essa parte da matéria, né, então, eu não gosto de fazer uma abordagem muito simplista nessas coisas, mas eu vou fazer para a gente ficar todo mundo aqui na mesma página. Sim. Né? Mas, ou seja, isso tudo que você falou da questão da matéria, um aspecto muito importante é a pessoa tomar cuidado, né, para não se parecer naquela situação de um vitimismo, de uma situação de eu não quero me fazer vítima das coisas, eu não quero me fazer coitadinho das coisas. Não, peraí. Existe um problema real, existe um problema verdadeiro que você precisa prestar atenção nisso e ir atrás. Perfeito. Não é simplesmente você achar que você está sendo vítima ou se colocar nessa perspectiva. É muito além disso. Né? Sim, exatamente. Isso não é perfeito isso que você falou, Fernando. Isso aqui é muito importante. Tem algumas confusões que se fazem muito recorrentemente e que exigem uma atenção, a máxima atenção nossa. Depressão não é preguiça. Depressão não é histeria. Depressão não é vitimismo. Depressão é uma coisa grave, séria, em qualquer um dos três níveis, né, que a gente esteja pensando, né, ainda que metafisicamente, em qualquer um dos três níveis, estamos tratando de uma questão muito importante, para o qual a gente não pode nem sonhar em fingir, né, que a coisa não tem o peso que tem. Né? É algo que exige muita atenção de fato. Vitimismo é toda uma outra coisa, né? Vitimismo é preguiça é toda uma outra coisa, né? Enfim, sem dúvida, isso é importantíssimo. Sim, o gancho que surgiu disso daqui lá atrás, né? Eu até postei nos stories meus aí, em umas respostas que eu dei, né? De uma pessoa que falou da questão do suicídio, né? A depressão precedendo ali a questão do suicídio é justamente isso, né? A cena de uma tentativa de suicídio tá na minha memória como uma das piores coisas que eu já vi na vida, né? E ali você não pode confundir o antes com essa questão do vitimismo, porque isso pode levar para a morte, pode levar para uma tentativa de suicídio, Exato. Pode levar para a concretização da tentativa, que uma coisa é a tentativa, outra coisa é o suicídio, efetivamente. Né? Então, essa coisa aqui que eu quero deixar muito clara também, essa parte da falta do drive, da falta de energia, precisa se tomar um cuidado absoluto, diferente da questão do vitimismo, né? Separar isso daí, né? Para que não tenha uma confusão dos conceitos e isso atrapalhe a necessidade de um profissional especializado na área. Então, Perfeito, é o grande ponto aqui, né? E Com a gente certeza. já caminhando um pouquinho, indo para a parte ali da questão da forma, né? Chegando, acho que vai ser bem interessante, mas indo para a questão da forma. Quando você fala ali o aspecto psicológico, né, com base naquilo que o Viktor Frankl diz, né, e tudo mais, o aspecto psicológico, como a gente pode ter
não uma identificação, mas como a gente pode ter uma ideia ali, como a gente pode ter um pano de fundo para perceber essa variável, né? Porque a matéria a gente viu, né? Aquela falta de drive, aquela falta de energia e tudo mais. Como que a gente pode ir para o outro lado? Começar a falar da forma, então. Né? Então, a forma é certamente uma das coisas mais interessantes, né? Interessante porque a forma ela traz um monte de elementos muito significativos. Quer dizer, a forma, né? Se a matéria é o princípio determinável, né, e, portanto, é aquele que carrega em alguma medida, né, tudo aquilo que a gente pode ter em termos de possibilidades, né, de vir a ser, a forma é justamente, né, quer dizer, é o princípio determinante, é aquilo que faz com que a matéria seja o que ela de fato é. Né? Ou seja, a matéria ela carrega em si algo que tem uma característica fundamental, que é justamente o princípio determinante em ato. Né? Quer dizer, eu vou em alguma. Quer dizer, a forma poderia ser traduzida como a fórmula do ser, né? A fórmula do ente, melhor dizendo. Né? Uhum. Então, aquilo que faz o ente ser o que ele é. Né? Aquilo que faz. Né? Então, vamos pensar aqui na pessoa humana. Né? Vamos sair do mundo concretão, né? Vamos entrar aqui naquilo que diz respeito à pessoa humana. Né? A fórmula da pessoa humana, qual que é a fórmula da pessoa humana? O que faz uma pessoa ser uma pessoa? Então, aqui a gente está entrando num nível de discussão, né? Dizer que é dos mais, né? Aparentemente é uma coisa meio rasa, mas é um dos troços gigantes, né? Para você começar a entender o que é a pessoa humana, aí você vai entrar, né, em algumas questões fundamentais. Você vai entrar no problema, por exemplo, da diferenciação entre essência e existência, né? Você tem a existência, no fundo, é esse vir para fora desse dado fundamental, estruturante, dessa fórmula estruturante da pessoa humana. Uma depressão, né, da forma no fundo, é uma experiência de que falta algo para eu experimentar em mim a pessoa que eu sou. Né? Quer dizer, normalmente está em jogo aqui aquela coisa das crises existenciais. Né? Quer dizer, é quando o camarada, né, ele começa. É como se o princípio determinante perdesse força. Né? E aí é como se eu não conseguisse mais encontrar na minha existência a possibilidade de dizer, putz, né? Eu nasci para ser alguma coisa, né? O que é que eu nasci para ser? Sabe aquela coisa do tipo assim, né? As famosas perguntas, né, de todo bom adolescente, né? Que em mineirês se diria, né? Oncotô, proncovô, concossô, né? Boa. Tem alguma coisa da depressão, da forma, né, que tem que ver com isso, né, com um olhar para si mesmo, da perspectiva disso que começa a urgir como necessidade de vir para fora, de revelação da minha pessoa, e que meio que eu encontro uma dificuldade de como é que faz para isso vir, né? Porque aqui, nesse nível, é onde vai entrar um montão de questões que para a psicologia são muito caras, né? Que são, por exemplo, as questões da individualidade e da personalidade, né? Em alguma medida, é no nível da forma que isso começa, né, a ganhar corpo, né? Porque a minha forma não é o meu perfil de humano, né? Eu sou uma pessoa, né? Porque quando olham para mim, eu tenho um perfil de humano, eu tenho uma cabeça, dois braços, duas pernas, né? Porque se eu fosse assim, aquele Vujik lá, não seria uma pessoa, né? Porque ele tem uma cabeça e um tronco, né? Então, ele não seria uma pessoa. Então, não é um perfil, né? Não é uma forma entendida como, né? Como uma forma, né? É, na verdade, uma fórmula. Ou seja, é alguma coisa que diz respeito, é muito mais de dentro para fora do que propriamente de fora para dentro, né? Quer dizer, não é uma estrutura que eu reconheço de fora, é uma estrutura que eu reconheço batendo o olho no você. Eu vejo o Fernando, né? Quer dizer, não é porque você tem uma cabeça e braços que eu vejo o Fernando, é porque eu faço uma experiência de atenção à tua individualidade, à tua personalidade. Então, uma depressão na forma, né? Quer dizer, ela vai ter características que o Viktor Frankl, ele certamente não usa esses termos, tá? Que a gente está usando aqui, mas ele poderia usar a ideia, quando ele fala do conformismo e do totalitarismo, né?
Ele está falando de uma experiência que tem muito que ver com isso aqui, né? Quer dizer, quando a gente resolve abrir mão do que a gente de fato é, dessa estrutura essencial, para se adequar a uma expectativa de um poder, ou para se conformar, né, a um menos, né, não vou mexer muito. Né? E isso aqui tem as características justamente do... Isso aqui a gente experimenta existencialmente como uma coisa que, com o tempo, a gente até se conforma, a gente até se deixa levar pelo totalitarismo, mas tem um momento que a gente se pergunta, porra, mas espera lá, né? Será que é isso mesmo, né? Será que é isso mesmo que eu sou? Né? Eu nasci para isso, de fato, né? Aqui a gente começa a fazer uma experiência de depressão, né? Na forma, né? E que, como eu disse, requer o acompanhamento de um profissional. Porque não se vem à tona, né, individualidade e personalidade por um esforço pessoal meu. Não se vem à tona. Não é uma coisa que eu quero que me indivíduo. Não, eu preciso do contato. Né? É o que o Martin Buber vai chamar da relação fundamental, né? Eu-tu. Né? É preciso que haja um diálogo entre dois semelhantes para que venha à tona o que eu sou. Né? Para que eu me derrame sobre você, né? E vice-versa, para que haja um diálogo. Então, quando a gente está falando de introversão, quando a gente está falando de fobia social, quando a gente está falando de transtorno depressivo, né, como uma experiência mais distímica, a gente está falando de coisas que têm todas essas características do que a gente poderia chamar de uma depressão da forma. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo. Não, total sentido. Então, ali quando a gente falou da matéria, a gente elencou para diferenciar a questão do vitimismo, né? Pegando essa questão da forma, né? Isso está longe de ser uma busca pelo propósito, né? Vai muito além disso, é muito mais profundo isso. Então, o paralelo que de um lado ali, quando a gente pensa na matéria, a gente tem vitimismo que não tem absolutamente nada a ver com uma depressão da forma, do outro lado a gente está vendo uma depressão, da matéria, né? Vitimismo com a depressão da matéria. Do outro lado, a gente tem aqui a questão da forma, que absolutamente em nada tem a ver com a busca de um propósito, ou aquilo que geralmente os gurus da internet aí tentam falar como uma busca, né, de um propósito de vida. Ou seja, vai muito além disso, né? É muito mais profundo do que simplesmente essa busca razoável ali de um propósito em si, né? Sim. Então, pode falar. Não, é isso, né? É exatamente isso. É entender profundamente qual é o princípio determinante da pessoa que eu sou. Quer dizer, e entender que eu preciso trazer isso para fora, né? Quer dizer, a essência, quer dizer, ela não existe, ok? Quer dizer, a essência está lá, né? Mas só que ela precisa vir para fora de alguma forma. Eu preciso que isso apareça de alguma forma. Quer dizer, é preciso isso aqui, né? A essência, ela tem que sustentar, né, a minha existência. A existência é justamente esse ex, né, sair para fora, né, a partir de algo estável. O algo estável é a essência, né? Quer dizer, esse algo que eu sou como pessoa que eu sou, né? E que vem para fora com a individualidade, e que vem para fora com a minha personalidade, e que vem para fora com a história que eu tenho, né? Com as determinações, entre aspas, né? Biológicas, sociológicas, né? Psicológicas, que em alguma medida eu vivi, né? E eu experimentei. Então, isso tudo é muito mais do que só um propósito, né? Quer dizer, tem que ver mesmo com uma experiência que coincide com a experiência de realização, né? Que, se a gente fosse pensar, né? Quer dizer, em último, aquela distinção, né, que o Viktor Frankl faz entre profissão, vocação e missão, né? Sim. Quer dizer, no fim, quer dizer, a forma mais completa de realização da pessoa que eu sou está no nível da missão, né? Você está no nível do fazer alguma coisa no qual eu emprego tudo o que eu sou, entrego tudo o que eu sou, me derramo inteiramente por uma coisa que não sou eu que inventei, não fui eu que pedi, não sou eu que estou querendo, não fui eu que pus na cabeça. Pediram de mim. Você faz isso aqui, cara. Eu preciso que você faça isso aqui, pronto, faça. E você faz. Sim. E aí, antes da gente passar ali para a questão do ser, eu pegar um parênteses aqui, literalmente, quando você fala do eu-tu, né? Isso eu acho uma das coisas mais maravilhosas, né? A questão de
um ser humano, né, uma pessoa ali humana, diante de outra pessoa para poder atualizar as suas potencialidades, né, atualizar a sua forma, né, poder fazer esse jogo. E aí, não está especificamente dentro disso, mas também fazendo ali meio que um jogo ali, né? Dessa questão da relação das pessoas, né? Por isso que é muito importante o olhar atento ao outro, né? Nesse caso da depressão, porque a depressão muitas vezes é uma doença silenciosa, cheia de preconceitos, cheia de coisas que as pessoas não conhecem, em especial para quem está, né, ao redor de quem convive, né, na verdade, com pessoas que têm depressão. Então, por isso, a necessidade de um olhar humano, né, de um olhar de uma pessoa encontrando um outro. A gente só consegue ajudar alguém de fato na medida em que há a possibilidade, está preservada a possibilidade de ele. De forma que a gente precisa lembrar sempre disso, né? A essência, quer dizer, ela nunca transborda inteiramente por completo e acabou, né? Uhum. Quer dizer, sempre existe algo do princípio determinante que pode, né, pode se manifestar, né? A gente usa um conceito para quando eu começo a existir, né? Ela tem um princípio, mas ela não tem um fim, ela nunca mais acaba, né? A possibilidade né, de se atualizar esse princípio determinante está sempre dada, para sempre mesmo, né? Nunca. Dois momentos importantes, né? O presente e a eternidade. Exato, exatamente. Né? E caminhando para a questão do ser, o que você pode já abordar ali? Acho que aí tem umas coisas bem bacanas, né? Aí aqui tem, eu vou retomar os outros dois conceitos, porque aqui tem uma coisa que eu acho que é muito legal, né? E pega um gancho, inclusive, com isso que você acabou de dizer, né? Se a gente pensar na perspectiva da matéria, a gente vai entender o quê? Se eu olho para um ente da perspectiva da matéria, né? Esse isqueiro aqui, da perspectiva da matéria, ele é um troço que ocupa um lugar no espaço. Usando o conceito de forma muito grosseira, evidentemente, a gente ocupa um lugar no espaço e nada mais. Se a gente começa a conceber o outro da perspectiva da forma, ou seja, desse princípio eviterno, que tem um princípio, mas não tem um fim, né? e que, portanto, vai se atualizando, a gente começa a entender que o lugar que é só o espaço. Quer dizer, ele começa a ocupar também um lugar no tempo. Porque no tempo você vê a atualização desse princípio. Né? É no tempo que você vai vendo como a fórmula, né, vai vindo à tona. Né? A alma vai se revelando. Agora, se eu concebo o ente da perspectiva do ser, eu não ocupo um lugar apenas no tempo e no espaço. Eu ocupo um lugar na eternidade. Porque o que seria uma depressão, né, do ser? Né? Seria, no fim das contas, a experiência do niilismo. Né? Quer dizer, eu poderia traduzir assim, né? Seria, no fundo, o camarada que diz que não há. Em cima do caderno, né? Quer dizer, tem um princípio aqui, né? E termina cá, né? Quer dizer, esse é o niilista, né? Quer dizer, o niilista faz isso, né? Quer dizer, ele olha, tem um princípio e tem um fim, acabou, né? Mas no fundo, né? Quer dizer, se a gente concebe que somos, que há o ser, que a gente é, o fato de ser
e impõe que não é mais possível não ser. Portanto, temos um problema, né? Aquilo que é o fim, na verdade, é uma aparência de fim. E aí você vai ver, né? A Edith Stein, ela vai se opor à proposta do Heidegger, dizendo justamente isso. Olha, o Heidegger viu isso, né? Eu vejo isso, isso. Né? Ou seja, tem uma coisa que permanece. Né? Essa coisa que permanece, que é eterna, é algo sobre o que é preciso da gente. Qual é a nossa tarefa? É uma ampliação de consciência. É uma clareza de consciência do que a gente é. E isso aqui vai ter como consequência, Fernando, é que se eu descubro que eu estou inscrito na eternidade, eu começo a me dar conta de como eu sou verdadeiramente livre. E, por isso, supremamente responsável. Ou seja, aqui, o que está em jogo aqui, e por isso eu dizia, na primeira e na segunda formas de depressão, em alguma medida eu preciso da ajuda de um profissional. Na terceira, eu talvez precisaria da ajuda de um profissional, mas aqui tem um fator fundamental que não tem profissional no mundo que vai resolver, que é justamente a experiência de consciência, de autoconsciência, sobretudo, mas mais do que isso, uma honestidade, uma suprema honestidade, portanto, uma humildade do tamanho do mundo de reconhecer que efetivamente as coisas não são do jeito que eu as vejo. E que, portanto, né, todo gesto meu inscrito na eternidade obriga-me, né, a uma consciência do gesto, a uma consciência da palavra dita, que tem que confere uma espessura para as coisas que a gente diz, para o ato da gente, para a atenção que a gente dá para o outro, que é um troço que... o nome disso é uma personalidade madura, um homem e uma mulher maduros, um adulto, né? Que efetivamente ele vive assim, no pequeno da sua circunstância, veja, porque não se trata de alguém que tem que necessariamente, né, fazer mundos e fundos, né? Não, é no pequeno da sua responsabilidade, mas é cumprindo bem o teu dever, cumprindo adequadamente o seu dever, sabendo que o seu dever ali, aquela coisa pequena que você faz lá montando circuito de rádio, né? Ali, naquela coisa pequena, você está fazendo um gesto que tem o peso do eterno. Mas isso é uma consciência que você tem que ter, cara, mas ninguém mais vai te oferecer isso. Não tem profissional no mundo que sacode você e fala, escuta, cara, se mexe. Que você... Não. Você precisa acordar e ser honesto. E amar a verdade, amar profundamente a verdade. Sair da mentira que você cria para si mesmo, porque o niilismo é uma mentira deslavada, de vagabundo. De quem não entende, se não é de vagabundo, é de gente de uma mesquinharia da vida, que, enfim, é de deixar a gente triste, né? Sim. Supremamente triste uma coisa como essa. Desconstrução, né? Exato, exatamente, uma desconstrução. E é muito interessante o que você falou, Paulo, pelo seguinte, quando a gente fala da eternidade, quando a gente fala no momento presente e eterno, a gente almeja, ou a gente fita ali no nosso olho só aquilo que é pro além, só aquilo que é daqui para frente. A gente muitas vezes não entende que aquilo que é eterno é o que acabou de passar. O que você acabou de falar está falado. Perfeito. O que você acabou de fazer está feito. Exato. O que você acabou de olhar está olhado. Exato. Isso é eterno. Isso se transformou em eterno. Né? Então, Exato. por isso que vem o peso daquilo que você falou, dos nossos atos, dos nossos mínimos atos, dos nossos grandes atos, sejam eles quais forem. E isso também carrega o peso da honestidade que você falou também, porque é enxergar aquilo, pegar aquilo e fazer da melhor forma possível, com toda a presença, com tudo, porque aquilo acabou de se tornar eterno. Perfeito, perfeito. E aí que nós estamos no mundo dos... Né, imagina, né? Imagina uma consciência como essa, né, se ampliando entre as pessoas, né? Nossa, maravilhoso. E aí eu vejo, né, Fernando, que sem nenhum grande romantismo, né, eu vejo um movimento surgindo em que as pessoas, olha,
em toda a minha vida como profissional, como pesquisador, professor, né, quer dizer, envolvido aí com isso, eu te digo que eu não vi, nestes anos todos, um movimento tão intenso entre as pessoas, dos mais variados níveis, né, de saber, social. Quer dizer, nunca tinha visto um movimento tão intenso de busca por isso aqui como o que a gente vem assistindo nos últimos tempos. Quer dizer, é uma coisa impressionante, né? Quer dizer, a gente vê para todo lado pessoas sedentas disso aqui. Né? A gente vê para todo lado pessoas querendo muito, muito profundamente aprender. Né? Quer dizer, no fundo, é retomar isso, Fernanda, porque a gente perdeu. A coisa que é maluca é que a gente perdeu isto, né? Quer dizer, porque os outros dois, como eu te disse, é só um profissional que vai ajudar. Isto aqui é natural, e uso a palavra natural aqui, por favor, né? Com todas as aspas do mundo, né? Não estou querendo naturalizar absolutamente nada, né? Quer dizer, isso aqui é próprio da gente. Quer dizer, é próprio da natureza humana agir na vida assim. Quer dizer, desde Dona Mariazinha, que planta tomate no interior de São Paulo, quer dizer, até o Papa, quer dizer, até o presidente dos Estados Unidos, todo mundo, em alguma medida, vive e se move na vida em cada gesto que faz, de beber uma água, a fazer amor com a mulher, quer dizer, todos os gestos faz em vista disso aqui, em vista de uma convicção, da necessidade de uma convicção de que o gesto não seja perdido, quer dizer, de que tenha mérito o que faz. Quer dizer, a gente, quando começa a fazer as coisas assim, quer dizer, quando a gente começa a entender que todo o movimento da gente, né, quer dizer, é meritório porque tem essa inscrição no eterno, né? Caramba! Quer dizer, a gente não bebe mais água do mesmo jeito, entende? Sim. A gente não faz amor mais com a esposa do mesmo jeito. A gente não vai para a aula, assistir a aula do mesmo jeito, né? Quer dizer, tem toda uma outra coisa que entra na jogada. Uma vez eu dei como exemplo, né, que eu dei aula na USP um tempo e dava aula na Faculdade de Educação, né? E eu era professor substituto. E como todo bom professor substituto, sobram os piores horários. E eu dava aula na Faculdade de Educação, no último horário da noite. Na verdade, não era o último horário da noite, era sexta-feira, das 7 às 10h30, acho que era o horário da aula, não me lembro mais, né? De uma disciplina em que os alunos que estavam assistindo a aula eram alunos de todas as licenciaturas da USP. Ou seja, o camarada estava lá da matemática, vinha para a Faculdade de Educação para assistir a aula de Psicologia da Educação com esse pobre coitado aqui. O cara da Física, o cara da Letras, da Filosofia, da Sociologia, todo mundo desbancava lá, né? Desabava lá na Faculdade de Educação. Numa sexta-feira, valha-me Deus, né? Às 10, terminando a aula 10h30 da noite, 11 horas da noite, uma coisa totalmente absurda, né? E uma disciplina chatérrima, devo dizer que era chatérrima, era uma disciplina dessas, assim, dizer, enojantes, né? Uma coisa, marxismo cultural elevado à enésima potência, com características de psicologia da educação. Bem, mas estava lá dando aula, tinha que dar aula, beleza, né? E o desafio era justamente estar numa aula como aquela, com 100 alunos dentro de sala de aula, durante um semestre inteiro, naquelas circunstâncias, né? Um belo dia eu fiz uma proposta para os caras. Eu falei assim, olha, escuta, pessoal, eu estava meio de saco cheio, porque quer dizer, era uma disciplina chata que eu não gostava de dar, era evidente que eles não gostavam de assistir, e eu queria dar um jeito de tornar a coisa minimamente palatável, né? Então eu falei, olha, a partir de hoje nós vamos fazer um trato, cara. Pessoal, quer dizer, antes de entrar nessa sala de aula, um passo antes de você pôr o pé dentro de sala de aula, você vai ter que se responder sinceramente a uma pergunta. Que razão eu tenho para estar aqui hoje? Cara, se você não tiver uma razão suficientemente boa para te manter aqui, do primeiro momento até o último, eu te juro, vai embora para casa, eu vou te dar presença. Eu prefiro essa honestidade do que você ficar aqui enchendo o raio do meu saco com as suas perguntas de merda. Cara, eu passei um semestre inteiro com 100 alunos dentro de sala de aula toda sexta-feira. Sensacional. Mas eu sou Brad Pitt? Não, né? Eu sou
o que é que fazia aquelas pessoas estarem ali? Era porque minhas aulas eram geniais, eu não gostava daquele conteúdo, eu tinha que falar de Horkheimer, eu tinha que falar de Vygotsky, eu tinha que falar de um monte de negro que eu não tenho a menor paciência, né? Quer dizer, mas o que acontecia? Quer dizer, primeiro que era evidente que as pessoas estavam ali, né, com a clareza de que tinha uma razão de ser para estar. Segundo, isso me impunha, olha, o eu tu, né? Isso me impunha também uma responsabilidade. A partir desse momento, eu tenho uma responsabilidade. Quer dizer, o meu ato, o meu gesto, a minha aula não pode ser mais uma aula que morre aqui, às 10h30 da noite dessa sexta-feira. Mas a minha aula tem que tratar de coisas que tocam o eterno. E eu falando de Vygotsky, eu falava dessas coisas. E eu falando de Horkheimer, eu falava dessas coisas. E eu falando dessa caralhada de coisa insuportável, eu falava dessas coisas. E é impressionante como isso pegava, né? Quer dizer, pegava no fundo as pessoas. É disso que eu estou falando, né? Quer dizer, do gesto menor ao gesto maior, quer dizer, a consciência da urgência que a gente tem de que a nossa vida não termine ali. Sim. Isso aqui muda absolutamente tudo. Isso muda absolutamente tudo. A gente não entrou nesse aspecto e também não vai entrar agora porque não é o âmbito, mas também tem uma outra ótica de que tem aquele que veio antes, né? E que nos deu a capacidade do ser. Sim. Ou entregou a nós a questão do ser, né? Que aí é um outro aspecto que a gente olha e fala, peraí, essa parada aqui é muito mais séria do que simplesmente nascer. Como é que o Ítalo brincou esses dias aí? Nascer, crescer, viver, se reproduzir morrer, e morrer. Assim, né? É muito mais do que isso, né? Não é simplesmente essa parte subjetiva das coisas, né? Exato, exato. Que aí esse é o problema do ser. Por isso a honestidade é o que eu me referia. A honestidade não está necessariamente no confessar um credo. Quer dizer, a honestidade não está na confissão, necessariamente. Né? A honestidade está no mínimo, o aspecto mínimo, o passo menor da honestidade está na consideração da categoria da possibilidade. O homem honesto, né, é o homem que considera a categoria da possibilidade, considera com todo o empenho do seu ser, com tudo aquilo que ele tem, com toda a sua capacidade de razão, com toda a sua capacidade de amor, com toda a sua capacidade de energia, lança tudo, lança a mão de tudo. Quem leva a sério a categoria da possibilidade. E quem leva a sério a categoria da possibilidade, por incrível que pareça, inevitavelmente, eu não conheço um único homem sobre a face da Terra que tenha levado a sério a categoria da possibilidade, que não tenha chegado no momento da vida que ele confessa. Quer dizer, eu não conheço. Me apontem um único homem honesto, verdadeiramente honesto, que não tenha, num determinado ponto da vida, confessado. Creio. Sim. Porque não tem jeito, é uma evidência. É uma evidência que ou você é um burro, completo, estúpido, completo, ou você só tem uma noção, mas só tem uma coisa a fazer, se dobrar, né? Se dobrar diante da evidência e dizer, porra, é verdade, né? É verdade, né? E não se trata de uma... E essa honestidade, ela, porque tratada dessa forma, fica parecendo uma coisa do tipo assim, então quer dizer que eu tenho que ter um preparo filosófico, teológico, XYZ? Não é isso. Não é isso. Eu conheço pessoas com formação zero, né? Mas com uma honestidade gigantesca e uma capacidade de fidelidade àquilo que reconhecem, que, caramba, dão lição em qualquer nome, com pós-doutorado, com doutor honoris causa da face da Terra, com o título de prêmio Nobel, que seja lá o que for, né? Porque é isso que a gente quer esperar. Pela verdade, não é só essa busca dos conhecimentos, dos conceitos, dos livros, Sim. não é nada disso. Vai muito além, né, dessa parte. Sim. É sensacional. Paulo, estamos chegando ao fim. Quero te agradecer muito, muito, muito a sua generosidade, esse caminhão de conceitos que você nos passou aqui.
Espero que tenha ajudado muito todas as pessoas. Pelos comentários que eu vi aqui, com certeza ajudou bastante gente, né? E eu acho que o toque final ali depressão é uma coisa séria, ela tem vários âmbitos para ser abordada, tem vários âmbitos para a gente prestar atenção, para a gente cuidar, mas em especial a gente precisa ter um olhar no ser humano, um olhar na outra pessoa para que a gente possa ajudar verdadeiramente, né, essa pessoa que está ao nosso redor. Deu uma travada que eu te perdi por um tempão. Eu fiz um embromeixo aqui. Tá bom, então tá bom, beleza. Não, eu tô falando, o que eu falei foi, acho que do todo aqui, né, essa questão da gente ter uma visão no outro, né, prestar atenção em quem está com uma depressão, ou quem tem sinais daquilo que a gente falou aqui, né, daquela busca, pelo um propósito verdadeiro, né, pela essência verdadeira, a questão da falta do drive, aquela falta da vontade em si, né, para a gente ter um olhar atento às pessoas, né, e muito obrigado pela abordagem metafísica que você fez aqui com a gente, viu? Obrigado mesmo. A você, obrigado, Fernando. Muito obrigado mesmo. A oportunidade de falar sobre essas coisas além de deliciosa, me faz ter certeza absoluta de que a amizade é um troço possível, verdadeiramente possível. E que a gente pode, de fato, fazer uma troca intensa na vida, justamente porque existem pessoas que, de fato, entendem o peso, a espessura, o valor que as coisas têm, de fato. Eu fico muito contente mesmo de poder ter trocas como essa que eu tive com você e tenho tido nos últimos tempos com tanta gente boa aí. Me sinto muito honrado de saber que faço parte de uma coisa como essa. Ensinou, né? E aquilo que você me ensinou, né? Menos que tudo é nada, né? Sim, exatamente. Menos que tudo é nada. Obrigado, Paulo. Fica com Deus. Uma ótima noite. Com Deus também, meu querido. Até mais. Até. Tchau, tchau.